Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é uma alegria grande poder estar aqui para falar do amor de Deus, dessa palavra tão maravilhosa e que nós precisamos tanto, né, nesses dias buscar o Senhor. Eu quero ler aqui com vocês a palavra de Deus no Salmo 42, que diz o seguinte: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida a minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Esse salmo, foram os filhos de Corá que escreveu esse salmo. E esse salmo, ele fala muito da nossa realidade hoje. Esse salmo, a gente lendo ele, lendo essa palavra, é como se fosse uma gangorra, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Muitas vezes, nós nos encontramos assim na nossa vida espiritual. Principalmente nesses momentos. Olha como o salmista começa. Ele começa louvando, exaltando o Senhor, dizendo que ele tem sede de Deus, que a alma dele anseia pela presença do Senhor, como a ceva, como a corça anseia pelas correntes de água. Ele está aqui louvando ao Senhor, mas ao mesmo momento em que ele está louvando e engrandecendo o nome do Senhor, aí ele começa a dizer que as suas lágrimas servem de alimento para a sua vida. Quantas vezes nós estamos alegres, independente da circunstância que nos cerca, nós estamos adorando o Senhor, estamos bendizendo o nome dEle, instantes depois estamos chorando, angustiados. Não é só nós que tivemos ou que temos esse privilégio, digamos assim, de estar nessa gangorra de fé, mas o importante é que o salmista, ele sempre lembra da misericórdia do Senhor. Ele sempre lembra em quem ele tem crido. Assim também nós devemos ser. Por mais que a circunstância, por mais que a tristeza invada o nosso coração em certos momentos, a falta de fé, a falta de esperança, como o próprio salmista disse, que ele disse que era dia e noite, as lágrimas serviam de mantimento. Era muita tristeza que ele sentia. Era muita angústia. Mas logo em seguida, ele lembrava do que Deus tinha feito. Nós devemos lembrar do passado somente das coisas boas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Que a memória que nós tenhamos seja das coisas
dos feitos do Senhor, para num momento de angústia, num momento de luta, a gente lembrar do que o Senhor já fez, para que a nossa fé seja realmente reavivada. Quando ele estava em lágrimas, em sofrimento, ele procurou lembrar de como o Senhor o tinha livrado dos seus inimigos. Assim também nós. Ele lamentou, o salmista lamenta, que ele lembrava que ele ia em procissão à casa do nosso Deus. Como isso parece com os dias atuais. Tem muitos servos do Senhor, esses dias, dizendo, como eu tenho saudade, como eu estou com saudade de cultuar a Deus assim livremente, poder pular, poder abraçar meu irmão. E isso tem gerado em muitas pessoas uma tristeza, uma angústia e uma ansiedade. Até quando vai perdurar isso? O salmista também, ele estava de alguma forma ali demonstrando em algum momento que ele estava sem poder ir à casa do Senhor. Estava sem poder congregar. Naquele tempo era muito diferente. Ir à casa do Senhor, cultuar, era somente ali. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, amados. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que ela perguntou para o Senhor, aquela guerra se deveria adorar em Israel, em Jerusalém, se era lá no Monte Jerusalém ou se era em Samaria. O que Jesus disse para ela? Eis que chegou a hora, mulher, em que nem nesse monte, aleluia, e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde nós estivermos, se a nossa alma se abater, nós vamos lembrar, como o salmista lembrava, dos benefícios que o Senhor tinha feito. E nisso ele se alegrava novamente, ele se levantava. Nós não somos super crentes. Nós não somos pessoas que não têm sentimentos, pessoas que não sentem angústia, tristeza, ansiedade. Nós só não podemos viver na dependência desses sentimentos. Nós temos que fazer essa pergunta, como o salmista perguntou, por que está abatida? Ele conversava com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Nós devemos fazer também essa pergunta. E lembrar que nós temos um Deus poderoso que nos guarda. Um Deus que está conosco, sendo atacado ou não pelo inimigo, o Senhor continua conosco. Nós devemos colocar a confiança no Senhor. Nós vemos que alguns versículos aqui, ele fala como se ondas tivessem. No versículo 7, ele fala um abismo chama outro abismo. Parece que ele se sentia até sem fôlego, parece que as ondas, parece que todo o peso estava sobre ele. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sobrecarregados. Mas a palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor que alivia o teu fardo, querido. É o Senhor que alivia, é o Senhor que tira a ansiedade do teu coração. Deleita-te apenas no Senhor. Descansa no Senhor, pois Ele tem um lugar de descanso para os seus. Ele tem um lugar de descanso. Ao mesmo momento em que o salmista, ele expressava o seu sofrimento, a sua angústia, ele lembrava do Senhor. Vamos fazer assim também. Não vamos ficar só murmurando, reclamando por a situação estar dessa forma. Mas vamos lembrar que o Deus que nós servimos é o Deus que muda a circunstância. Quando Ele quer, Ele transforma desertos em mananciais. Quando o Senhor quer, Ele faz chover no deserto. Quando o Senhor quer, Ele faz florescer no deserto. Então vamos lembrar que nós servimos a um Deus glorioso, a um Deus grandioso que faz todas as coisas por nós, que não nos desampara nos momentos de angústia e de dificuldade. Vamos continuar crendo. O apóstolo Pedro, ele também viveu essa oscilação. Uma hora de estar no auge da fé e no momento seguinte desanimar.
Nós vemos ali aquele exemplo claro de quando Jesus fez o convite para todos que estavam naquele barco. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, o único que teve a ousadia, o único que teve a coragem, o único que teve a fé de ir até Jesus andando sobre as águas foi Pedro. Ele ousou descer daquele barco, enquanto todos os outros ficaram ali quietos. Ele ousou ir até Jesus, porque ele queria ter essa experiência com Deus, ele queria estar próximo de Jesus. No entanto, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele começou a olhar os perigos que estavam ao seu volta, porque aquele mar, ele não estava calmo, e mesmo que estivesse, era o mar. O mar não estava calmo, o mar estava revolto, e ele andando firmemente sobre as águas. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, e aqui eu vejo nesse salmo, que todas as vezes que o salmista, ele perguntava: onde tu estás, Deus? Deus estava no mesmo lugar. Jesus ali com Pedro estava no mesmo lugar. O que faz a diferença entre ficarmos ansiosos, desesperados, não é Jesus ter mudado de lugar, a posição de Jesus em nossas vidas continua a mesma. É nós tirarmos o foco de onde nós nunca deveríamos tirar, que é da presença de Deus. Que olhar para Jesus, independente da circunstância, continuar olhando firme para Ele, para que nós não venhamos cair, como Pedro ele caiu dentro daquela água. Ele afogou. E ele sentiu, eu tenho certeza, como esse salmista, que ele estava ali sendo sufocado pelas águas tão profundas. E o Senhor disse: homem de pequena fé. Na mesma hora que ele foi o único a ter fé aí, até Jesus, ele foi chamado de homem de pequena fé. Nós também, muitas vezes a nossa fé vai lá embaixo, nós tiramos os olhos do Senhor e muitas vezes nós afundamos. Mas sempre quando nós fraquejamos, a mão do Senhor está estendida para nós. A mão do Senhor está estendida para nós vivermos novas experiências com Ele. A mão do Senhor está estendida para nos salvar. A mão do Senhor está estendida para nos libertar. A mão do Senhor está estendida para tirar de nós toda ansiedade, toda perturbação. Nós temos que continuar confiando no Senhor. Aqui nesse salmo, quando ele expressa que as pessoas estavam zombando dele, as lutas que o salmista passava, quando as pessoas perguntavam: onde está o teu Deus? Vivemos momentos difíceis atualmente, onde as pessoas têm zombado do Evangelho, onde as pessoas têm zombado da nossa fé. E muitas vezes nós ficamos tristes com isso, ficamos ansiosos. E muitas vezes, até como esse salmista, nós perguntamos: Senhor, onde tu estás? Que não abate essas vidas, onde tu estás? Que o Senhor não faz algo para mostrar que tu és Deus na minha vida, que tu és Deus na vida do teu povo. O Senhor, Ele continua no seu alto e sublime trono, regendo todas as coisas. Tudo está debaixo da sua mão potente. Nós só devemos confiar e ver o livramento que o Senhor tem para nós. Vamos continuar confiando, igreja. Vamos continuar firme, perseverando no Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor tem livramento. E espera no Senhor. Confia no Senhor. Foque o seu olhar de esperança em quem pode todas as coisas. Continua firme, apesar das ondas virem contra você, apesar de ter uma multidão zombando, apesar de ter um povo criticando, mas a nossa fé está firmada no Deus vivo, no Deus da nossa salvação. E disso nós não podemos abrir mão. Nós temos que lembrar que o nosso Deus não muda, nossas emoções mudam. Nossa vida muda, nossa fé é inconstante às vezes, mas o nosso Deus, Ele permanece para sempre, Ele não muda. Ele é de eternidade e eternidade.
a glória e a majestade dele é infinita. E nós devemos continuar crendo nesse Deus. Nós devemos continuar acreditando. Porque um dia nós veremos o Senhor face a face. A nossa esperança está um dia em não sofrer mais nada disso que nós estamos passando aqui na face da terra. Quando nós tivermos um encontro com Ele face a face. Quando chegarmos lá no céu, a Bíblia diz que lá não haverá tristeza, não haverá pranto, lá não haverá choro, não haverá lembrança das coisas passadas, não nos lembraremos de nossos sofrimentos, lá será alegria e gozo para todos sempre. Nós continuaremos exaltando esse Deus que é sobre todas as coisas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, permaneça na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus.